O réu, o único réu preso da operação Pé de Barro, foi solto hoje, depois de 1 ano e 4 meses, sem a presença nem de ser escutado, com todas as medidas cautelares quebradas. Foi acusado de chefiar uma quadrilha, de corrupção ativa, corrupção passiva. No entanto, não tem uma prova sequer nos autos que comprove a autoria desse crime, certo? E se passou 1 ano e 4 meses, o STF discutindo sobre a competência ou não, se o parlamentar tinha foro privilegiado, que já era um entendimento consolidado à época, certo? O Ministério Público, que era o autor da ação, pediu o desmembramento para a competência originária. O ministro, o saudoso Celso de Mello, chamou para ele a competência, contrariando todo o entendimento do Supremo. No entanto, foi acometido de uma doença grave. Com mais 3 meses, o ministro se afastou, se aposentou por invalidez, né? E no interregno se espera outro ministro entrar, que é o Nunes Marques. O Nunes Marques entra e o STF passa 1 ano discutindo a competência de quem é competente ou não, para o ministro Nunes Marques, o novo ministro que assumir a relatoria do caso, olhar o processo e mandar o processo para Paraíba. No entanto, o réu passa 1 ano e 4 meses preso, o único réu preso de uma operação que para mim foi desastrosa, feita totalmente em lações de um delator, certo? E de um empresário que não sequer se aproveitou, não sequer se provou alguma coisa sobre nada. O Instituto da Delação Premiada é um instituto louvável, veio para combater a corrupção, certo? Esse instituto, é bom que se deixe claro, é um instituto que não é prova, é um meio de se chegar a uma prova. É um instituto copiado que vem dos Estados Unidos, né, para ajudar a justiça. Só que no Brasil está sendo usada de uma forma quase que totalmente desvirtuada. Estava se usando de uma forma como esse meu cliente, ele passou 1 ano e 4 meses por se achar o suposto cabeça de uma operação, a fim de que ele fizesse uma delação premiada sem ter o que falar. Foi feita, nesse interregno todo, o meu cliente não foi escutado, foi quebrado medidas cautelares, não tem uma prova sequer em todo o processo, e ele se encontrou preso durante 1 ano e 4 meses. Foi então que eu ingressei com um HC para o STF, que era o guardião da Constituição, embora contrariando toda a súmula e o entendimento sobre a Operação Lava Jato pela enxurrada de HCs. O ministro criaram uma súmula 691, salvo engano, que não cabia mais o HC dentro do STF. Eu contrariando, eu acho que a tese e o advogado tem que perseguir e lutar pelo direito, ingressei com esse HC, foi aceito o HC, né, diante milhares que foram rejeitados por conta da enxurrada. Eu quis provar que cada caso específico tem que ser analisado pela Corte Superior. E, no entanto, esse HC, inclusive, está para ser julgamento a tese de que o cidadão, a liberdade de locomoção seja guardada de maneira protegida por quem é de direito. Eu acho que o ministro, eu acho que o juiz, o julgador, ele é escravo da lei. A última palavra que tem que ser dada é o STF, de acordo com a Constituição Federal. E, em resumo, o réu passou 1 ano e 4 meses preso, sem ser escutado nem pelo STF, discutindo uma questão de uma competência. E o que é mais estranho, quem revogou a prisão de um ministro do STF foi um juiz de 1º grau. Você vê que a questão é tão complexa. Eu nunca vi, assim, em todo esse tempo de direito, um ministro, um juiz de 1º grau revogar uma decisão do ministro de uma Corte Superior. Por quê? Na inércia, na demora do STF, ficou discutindo quem é ou quem não é competente. O autor da ação, que é o Ministério Público, já tem uma vinculante, que o parlamentar
quando não exerce mandato, ele é julgado como cidadão comum sem um foro privilegiado, que já é uma discussão antiga. Mas que nessa questão, o próprio Ministério Público, a autorização pediu já que fosse. Depois de 1 ano e 4 meses, vem para cá. E desse 1 ano e 4 meses, o réu encontra preso numa operação que tinha 6 réus, salvo engano, todos os 6 réus soltos. Para mim, uma operação totalmente, repito, desastrosa, baseada em lações, pegada de colaborações, de outras colaborações. É louvável o trabalho do Ministério Público, é louvável o trabalho da Polícia Federal, mas tem que ter responsabilidade. A classe política, eu acho que está sendo alvo de uma tendência a ser generalizada como responsável pela corrupção no país, quando na verdade existem pessoas de bens que são prejudicadas, sua moral são colocadas na lata do lixo, porque pessoas que vivem na política, ela tem que ter sua imagem preservada. Em toda profissão é notório que existem pessoas boas, pessoas ruins. Eu não estou defendendo partido A, partido B. No caso de Lula, é um caso particular, que também é um desmembramento da Lava Jato. A minha opinião foi sempre aberta. Eu contrariei todos os procedimentos da Lava Jato, porque ela vem encampar, e o cidadão, o povo brasileiro, ele como é que se diz? Ele vestiu a camisa, ele pegou a bandeira para ele, porque era uma bandeira de combate à corrupção. Claro, quem é que não quer acabar com a corrupção no país? Quem é que não quer que o dinheiro seja investido na saúde, em mais educação, em mais investimento em infraestrutura? No Brasil, na verdade, acho que o povo, quando descobriu, essa operação foi feita, tudo está sendo desmanchado. Porque não se muda as regras no meio do jogo. Um juiz lá de Curitiba, que eu não vou dar nome, ele criou uma forma de julgar, um jeito de julgar e um código de processo. Aonde até o absurdo de umas alegações finais que o réu tem, primeiro falava o réu, depois falava o delator. Uma operação que eu não tinha sombra de dúvida. Como vai estar sendo, tudo vai ser nulo. Porque o juiz é escravo da lei. Quando chegar a discussão de determinado caso no Tribunal Superior Constitucional, eu sei que eles têm que julgar de acordo com a Constituição. O que é que aconteceu? Nesse caso, isso vai refletindo e as operações vão sendo feitas com um ciclo vicioso, porque sai copiando. De toda forma, uma operação que já teve, que na época era um sucesso, um mandato coercitivo que foi feito para um ex-presidente, foi um absurdo para mim. Um mandato coercitivo, e você manda, sai para quem não quer se apresentar. Uma pessoa que disse que se apresentar toda hora, criou sensacionalismo, criou expectativa, que é pior, no cidadão, que não entende que toda a regra tem que ser respeitada, não se muda a regra no meio do jogo, porque o cidadão é quem é protegido nessa fase. Nesse caso específico, o meu cliente foi prejudicado. Quanto é que custa um dia de cadeia para um homem de bem? Quanto é que custa um dia de cadeia? E 1 ano e 4 meses. Quanto é que custa? O parlamentar, eu não sou advogado, mas dele, sou advogado do réu, mas assim, não tem. No processo todo, que eu estudei o processo de capa a capa, rapaz, não se vê. Se vê 2 delações de uma pessoa de confiança, do deputado que trabalhou 30 anos, claro, para se beneficiar disso que quis. E um empresário que o que disse não se corresponde em nada nas provas carreadas, não provou nada.